Dou aqui as boas-vindas ao professor Davi Marques, que vem tratar conosco, fazer uma abordagem sobre um tema voltado à administração financeira, né, de forma muito prática e aplicada, trazendo teorias associadas aos exercícios. Então, eu, professora Rosimar, coordenadora do curso de Ciências Contábeis, aqui comigo também na sala está a professora Ana Shirley, coordenadora do curso de Administração, o professor Márcio, que também convidou os alunos do curso de Gestão Financeira para estarem aqui conosco, pois são temas que aqui estarão sendo abordados de interesse de todos vocês, não só para fins de prova do ENAD, mas para preparação profissional. Então, professor Davi, a palavra é sua. Temos aí, né, ao longo dessa hora para que o senhor possa trabalhar conosco. Eu vou fazer o seguinte, Davi, é, como são 8h01, né? Deixa eu e a Ana novamente retornar na sala, lá no grupo, com os nossos alunos enadistas, para fazer aquele último alerta deles, para que eles não percam o nosso início. Então, vou pedir a gentileza de aguardar aí, por favor, e aos demais alunos Combinado. que aqui estão conosco, já agradecendo imensamente pela presença. Peço a vocês também licença e compreensão para que a gente possa alertar os nossos colegas de que a oficina está começando, tá bom? Até já, pessoal. 2 minutinhos. Ana, Davi, demais presentes. E aí, Ana, conseguiu jogar lá novamente os nossos alunos? Bom, eu também. Davi, como são 8h04, vamos aguardar 1 minutinho. E aí, 8h05, virando o relógio, você já pode dar início. Olha, tá vendo? Eles estão chegando. Seja bem-vinda, Bruna. Estamos aqui na sala com, vamos lá, nominalmente, Bruna, Celi, Jean, Jéssica, Patrícia, Vânia, né? Parabéns por estarem aqui conosco, parabéns por aproveitarem essa oportunidade que a Faculdade Unileia disponibiliza a vocês, né? É um reforço na preparação e na formação acadêmica e profissional de vocês. Então, não tenho a menor dúvida de que vocês estão ganhando muito e participem do chat, participem ativamente, construa e fortaleça o conhecimento de vocês. Professor Davi, agora é a Vera. Vamos lá, manda ver. Um abração. Estou por aqui no chat. Obrigado. Boa noite a todos. Obrigado, professora Rosimar, nossa coordenadora do curso de Ciências Contábeis.
professora Ana Shirley, coordenadora do curso de administração. Queremos reforçar e dar boas-vindas para todos os alunos da Faculdade Unileia e dizer que é um momento ímpar para a nossa formação acadêmica, rumo a uma jornada de conhecimento que visa a excelência. Vocês estão sendo preparados não meramente para participar de uma atividade chamada ENAD, não, vocês estão sendo preparados para o mercado de trabalho. É importante haver o domínio de alguns saberes, exatamente hoje fugindo muito da questão da inteligência artificial. Não adianta você utilizar uma inteligência artificial meramente para a resolução de uma questão, se você não tem o domínio, a fundamentação daquilo que é proposto em cada capítulo do material didático, em cada vídeo que é apresentado, que foi preparado com um lastro grande de conhecimento. E a administração financeira, muitas vezes, causa um pico de ansiedade, de preocupação nos alunos, porém, eu costumo sempre tranquilizá-los, que nada mais é do que você ler, reler e refazer os exercícios com a proposição de saber aplicar o método correto de acordo com a resolução daquilo que é apresentado. Não vou fazer uma apresentação extensa, porque a maioria dos alunos já me conhece nos fóruns de apresentação. Nós vamos avançar um pouco. Eu trouxe aí de primeira o sumário do material didático que todo aluno, não importa se ele é de ciências contábeis, administração, gestão financeira, ele tem acesso ao material didático, que, ao meu ver, foi muito bem formulado. Eu costumo sempre mencionar que é um material muito verticalizado, porque aquilo que você aprende na aula 1 vai lhe ajudar no entendimento e conclusão da última aula, a aula 6. Então, o conhecimento ele não é perdido, pelo contrário, torna-se, então, um conhecimento extremamente evolutivo e que nos dá a tranquilidade de saber que o aluno que estudou, se dedicou, fez as leituras, refez os exercícios comentados e com gabarito, que é possível identificar ao longo de cada aula, ele terá, sim, condições de fazer uma prova de ENAD, ou qualquer prova de concurso, porque muitas vezes o que se pede nesses processos avaliativos são fundamentos, conhecimento, para que você possa, de maneira bem direta, entender aquilo que é pedido e resolver a questão de acordo com a sua base intelectual e conceitual. Então, vocês estudaram balanço patrimonial como demonstrativo financeiro, não importa em qual área financeira, gerencial, você participar. O balanço patrimonial torna-se não meramente uma ferramenta acessória, não, uma ferramenta de extremo valor, porque a partir do balanço patrimonial você consegue extrair diversas análises que nos permitirão entender a posição estática naquele momento da análise dos números. Depois você tem os instrumentos de análise de desempenho financeiro, você vai utilizar isso tanto para um balanço patrimonial, como também, por exemplo, para uma demonstração do resultado do exercício, por que não dizer uma DMPL, ou uma demonstração do fluxo de caixa. Temos aí os métodos de análise do fluxo de caixa, de pagamentos únicos. Aula 4, método de análise de fluxo de caixa de anuidades. Aula 5, ferramentas e técnicas de decisão de orçamento de capital. Talvez a aula 5, dentre todas que foram apresentadas, é uma aula que demanda um maior esforço por parte do aluno, principalmente aquele aluno que não carregou de uma disciplina para outra alguns fundamentos da matemática financeira. Na aula 5, nada mais é do que a aplicação de métodos financeiros que foram apresentados na disciplina matemática financeira. Por último, porém não menos importante, são os produtos financeiros e formulação de metodologia de cálculo de resultado efetivo. A administração financeira, ao longo do tempo, ela sofreu algumas variações. Muito, por que não dizer, nas últimas 2, 3 décadas,
o arcabouço era muito mais empregado e apresentado para as empresas SA de capital aberto, listadas na B3. Porém, essa dinâmica, por exemplo, com a introdução do FRS, de normas internacionais de contabilidade, fizeram com que o administrador, o contador, o gestor financeiro precisasse entender o impacto real de uma administração baseada na mensuração de riscos e, por que não dizer, vislumbrando algumas oportunidades. Então, a administração financeira ela ganha uma força muito grande nos últimos anos, porque ela tornou-se um elemento importantíssimo de forma a assessorar o desenvolvimento do planejamento financeiro, por que não dizer também do planejamento operacional, porque você consegue fazer uma análise de cenários mediante a mudança de premissa. Por exemplo, se a receita aumentar 15%, qual será o impacto no índice de lucratividade? Qual será o impacto na taxa interna de retorno? Então, são informações que são complementares e harmônicas entre si. Por isso, eu reforço, antes os investidores, aqueles que negociavam no mercado de ações, debruçavam mais. Porém, hoje nós temos uma ampla perspectiva, independente se a empresa é de grande porte, de pequeno porte, se ela é limitada, se ela é SA de capital aberto, se ela é SA de capital fechado. Não importa o porte, não importa o segmento, não importa o modelo que é empregado. Porque a empresa, dependendo da possibilidade de firmar parcerias, até que ponto seria mais vantajoso ampliar o parque industrial ou fazer a terceirização da produção. A administração financeira vai lhe ajudar a entender o melhor cenário a ser percorrido. Logo, a administração financeira, ao longo dos últimos anos, tornou-se extremamente relevante. Por que não dizer nós, pessoa física, podemos sim utilizar essas técnicas de administração financeira para o nosso cotidiano. Quando, por exemplo, o aluno da Unileia, ele terminou a graduação, consegue um bom emprego e agora vai comprar um apartamento. Será que é mais vantajoso entrar no financiamento habitacional ou buscar outra fonte de financiamento? Um empréstimo em garantia, um consórcio ou outra forma de obter um capital de terceiro. Então, você perceba que no nosso dia a dia, a administração financeira ela faz parte do nosso cotidiano. No final do dia, pessoal, nós temos que entender o seguinte: o administrador financeiro, aquele que trabalha diretamente com a administração, ele busca maximizar o lucro auferido do negócio. E quando ele consegue maximizar o lucro auferido, todos os stakeholders envolvidos no cenário ficam agradecidos, porque você conseguiu, corretamente, empregar todos os métodos, todas as ferramentas que estão possíveis de serem aplicadas na matemática financeira. Então, o principal foco do gestor financeiro é fazer o patrimônio líquido de uma empresa aumentar, gerando no final do dia lucro líquido. Os administradores financeiros apresentam, então, diferentes funções no âmbito das empresas. Você tem aí gerenciamento de contas, de contratos, decisões de investimentos, elaboração de orçamento, encaminhamento de relatórios com as metas financeiras. Eu costumo sempre a dizer, toda a estrutura que envolve a administração financeira, ela não é estática. Hoje, mais do que nunca, vivemos uma interligação, uma ligação tão forte com o mundo, às vezes com o acesso a uma informação no celular, gera uma disruptura num cenário, desestabiliza uma economia, aflora algumas ações governamentais que acabam diretamente impactando, seja o valor da empresa, seja
o valor que o acionista atribui ao seu ativo financeiro. Então, vocês precisam entender que tudo aquilo que é apresentado em termos de planejamento, em termos de orçamento, em termos de decisão de investimento, uma vez elaborado, vocês precisam acompanhar cada vez mais, porque esse acompanhamento, você desenhou um cenário, e dentro desse cenário, você tem um objetivo a ser alcançado, um objetivo financeiro. Se alguma variação fez com que oscilasse as condições, as premissas básicas, por exemplo, de uma taxa pré-fixada ou uma taxa pós-fixada, ou algum movimento do nosso governo que aumentou a Selic, diminuiu a Selic, você precisa rever todas as suas métricas com o objetivo de alcançar o melhor resultado para o investidor, o melhor resultado para o capital que está sendo investido. Ao longo desses últimos anos, nós vemos, por exemplo, surgindo a figura do controle. O que é o controle? Ele vai estar amparado por diversas informações gerenciais, domínio de alguns saberes, de alguns conhecimentos. Ele precisa consolidar, concatenar todas essas informações e buscar otimizar os seus recursos. Eu costumo sempre dizer que o administrador financeiro que tem uma visão gerencial, uma visão de controladoria, ele torna-se um profissional altamente remunerado. Por isso que, nas minhas palavras iniciais, eu reforço. Não adianta meramente você buscar uma resposta de alguma questão em algum chat, em alguma inteligência artificial, se você não tem o domínio do conhecimento. Dominando o conhecimento, você é capaz de desenvolver qualquer estimativa, não importa se é um cenário de recessão, não importa se é um cenário de crescimento, não importa se é um cenário de crescimento nulo. Todas as ferramentas que o administrador financeiro ele possui ajuda essencialmente na decisão. É importante que o administrador financeiro também consiga entender o valor e o que representa um balanço patrimonial para quando ele fizer uma análise de um fluxo de caixa, ele não tenha dificuldade de projetar, de trabalhar no cenário que está sendo proposto. Nesse momento eu tinha colocado alguns exercícios, porém eu vou avançar, porque são exercícios introdutórios. Posteriormente, a apresentação será disponibilizada para os alunos, inclusive com o gabarito comentado. Eu queria evoluir para algo que eu acho importante nós reforçarmos a partir desse momento. Na aula 1, os alunos estudaram com relação ao balanço patrimonial. As contas de ativo, as contas de passivo, as contas de patrimônio líquido ou patrimônio dos sócios. Nós precisamos entender a essência e a forma de cada uma dessas contas, assim como também a forma de mensurar, que é um pouco diferente das contas de resultado, receita, custo e despesa. As contas de patrimônio, as contas de balanço patrimonial, elas vão carregar exatamente saldos históricos. O que eu quero dizer? Nós estamos em 2025 e podem existir registros de exercícios anteriores. Por exemplo, eu posso ter um valor relevantíssimo no grupo de imobilizado, porém, em 2025, não constituir nenhum novo imobilizado. Estou, por exemplo, com o imobilizado lá de 2023, de 2022, que às vezes o único impacto na conta em 2025 é da depreciação acumulada, que é calculada mensalmente e apropriada para o resultado. Precisamos entender que no nosso lado esquerdo, nós temos as contas de ativo e do lado direito, passivo e patrimônio líquido ou patrimônio dos sócios. Qual então o objetivo? Os ativos vão mostrar, de modo geral, como a empresa emprega seu capital, ou seja, seus investimentos. As contas de ativos, isso é importantíssimo que você relembre. As contas de ativos são classificadas
por ordem decrescente do grau de liquidez. O que seria isso? A possibilidade de converter mais rapidamente em dinheiro. Vamos pensar, é mais fácil eu converter uma aplicação imediata em dinheiro ou um ativo intangível? É mais fácil eu converter em dinheiro contas a receber de um prazo médio de recebimento de 35 dias ou um ativo imobilizado, por exemplo, uma máquina ou um equipamento que já sofreu uma depreciação, um desgaste natural pelo uso. Então, nada mais, nada menos é isso. É a capacidade de ser convertido mais rapidamente em dinheiro. Já o passivo, ele vai estar sendo representado do lado direito do nosso balanço patrimonial. Ele também é classificado pela não mais ordem de conversibilidade em dinheiro, mas na ordem de exigibilidade. Como assim? Vamos lá. Qual seria uma obrigação maior? Pagar um funcionário, ou você olha para o passivo não circulante, pagar, por exemplo, o empréstimo com parte relacionada. É mais exigível, é mais rápida a necessidade de pagar os encargos sociais, correto? Ou um parcelamento de alguma dívida, vamos dizer, trabalhista que está classificada no não circulante. E o patrimônio líquido nada mais é que o capital, as reservas, o lucro ou prejuízo acumulado. Nessa composição, nós chegamos em algo que é fundamental para o entendimento do aluno. O ativo, ele vai ser igual ao passivo mais o patrimônio líquido. A partir desta equação fundamental, você consegue resolver diversas questões no ENAD, diversas questões em concurso público, inclusive exercícios da própria faculdade Unileia. O aluno precisa entender que o ativo ele é igual ao passivo mais o patrimônio líquido. Às vezes, numa questão, num exercício, você não tem todas as informações para fechar o ativo é igual ao passivo mais o PL. Porém, você tem algumas pistas, alguns números que na equação você consegue fazer o cálculo e apresentar o valor final. Exemplo, às vezes você quer saber o valor do patrimônio líquido. E a questão vai te dar o valor do ativo e o valor do passivo. É só você substituir e fazer a conta. Às vezes, o aluno não consegue resolver a questão porque ele não lembra exatamente que o ativo é igual ao passivo mais o patrimônio líquido. A partir desse momento, quando nós entendemos, por que não dizer no âmbito, para aqueles que já trabalham com contabilidade, tiveram algum contato com o balanço patrimonial, quando você olha o seu lado esquerdo, o total de ativo, ele obrigatoriamente precisa ser igual ao valor do passivo mais o valor do patrimônio líquido. Temos aí uma questão? Vamos para movimentarmos um pouquinho? Olha, o balanço patrimonial se destina a evidenciar informações qualitativas e quantitativas em determinado período, para que se possa analisar a situação financeira e patrimonial de determinado negócio. Desta forma, quanto à estrutura do balanço patrimonial, é possível fazer a seguinte afirmação. Letra A. No balanço patrimonial, as contas são agrupadas de modo a tornar sigiloso o conhecimento e análise da situação financeira da companhia. Letra B. No balanço patrimonial, as contas são classificadas segundo os agrupamentos propostos na associação de funcionários. No balanço patrimonial, as contas serão classificadas segundo os elementos do patrimônio que registrem agrupadas de modo a facilitar o conhecimento e análise da situação financeira da companhia. Letra D. No balanço patrimonial, as contas relevantes são as de aquisição de mercadorias. No balanço patrimonial,
as contas são agrupadas por conveniência da diretoria para facilitar o conhecimento e análise da situação financeira da companhia? 30 segundinhos para nós avançarmos na resposta. É bem simples. Lembre-se que ativo é igual a passivo mais patrimônio líquido ou patrimônio dos sócios. Vamos lá, pessoal. Estou aqui, ó, no chat provocando vocês. A Celi respondeu letra C. Vamos lá. O que os demais acham? Celi respondeu letra C. Vamos avançar? Exatamente para que possamos aí explorar muitos conhecimentos. De fato, ó, no balanço patrimonial, as contas serão classificadas segundo os elementos do patrimônio que registrem agrupadas de modo a facilitar o conhecimento e análise da situação financeira da companhia. Quanto ao patrimônio líquido, é possível fazer a seguinte afirmação: corresponde à diferença entre a soma do ativo e a soma do passivo em determinada data, corresponde à diferença entre a soma do ativo e a parte do passivo, circulante do passivo. C, corresponde à soma do ativo e do passivo em datas específicas determinadas pela diretoria. O patrimônio líquido representa o capital de terceiros na empresa e os recursos disponíveis para investimentos. Letra E, patrimônio líquido representa o capital da empresa e os recursos indisponíveis para investimentos. Trinta segundinhos para avançarmos. O aluno que Ó, a está Celi respondeu letra B, a Jaque também letra concordou B, com ela. Botou letra B de letra B, bola. corresponde à diferença entre a soma do ativo e a parte circulante do passivo. Assim como o ativo é composto em contas de circulante e não circulante. Então, o total da exigibilidade do passivo, ele vai agrupar tanto o circulante como também o não circulante. E aí, vamos rever? Será que é isso mesmo? Corresponde à diferença entre a soma do ativo e a parte circulante do passivo? Vamos continuar com a letra B? Vamos lá, gente. Dá tempo de repensar aí, hein? O professor já deu a dica. Vamos avançar devido ao horário? É letra A. Isso, alguém respondeu. Celi, né? Letra A. Corresponde à diferença entre a soma do ativo e a soma do passivo em determinada data. A unidade número 2, a aula número 2, traz para nós, como pano de fundo, os instrumentos de análise do desempenho financeiro. Com essas informações, conseguimos projetar, calcular, de forma bem sumária, entender o movimento da empresa naquele momento. Eu, particularmente, eu tenho 2 artigos acadêmicos publicados onde eu utilizo esses índices econômicos e financeiros para me ajudar a entender o cenário de determinados grupos de empresa, principalmente na área educacional, como uma forma de analisar e obter as informações. Eu deixo esse exercício para vocês. Acessem lá o site da Comissão de Valores Mobiliários, CVM, pegue lá uma demonstração contábil do exercício, por exemplo, mais recente, 31 de dezembro de 2023. Faça essas métricas, coloque em prática aquilo que nós vamos apresentar agora. Eu reforço, o ENAD gosta muito de utilizar estes fundamentos nas questões. Vamos lá. Análise com base nas demonstrações financeiras padronizadas, ou uma análise em série, ela vai fazer comparações do momento atual com o momento anterior.
De onde, então, extraímos essas informações? No balanço patrimonial, assim como a demonstração de resultados do exercício. Você vai fazer essas análises de acordo com as categorias que são agrupadas. O que eu quero dizer? Não adianta você querer comparar se o ativo financeiro aumentou ou o passivo financeiro diminuiu. Não, primeiro você faz por grupos, de acordo com a classificação. E às vezes o aluno ele tem um pouco de dificuldade de entender o objetivo e o porquê de fazermos tais análises. No próprio material didático, Matarazzo 2010, ele apresenta as interpretações, seja pela situação financeira, situação econômica, situação de desempenho, eficiência na utilização de recursos, pontos fortes e fracos da empresa, tendências e perspectivas da empresa. A primeira análise, pessoal, é a famosa análise horizontal. Às vezes o aluno ele tem uma confusão de conhecimento. O que é análise horizontal? O que é análise vertical? A partir desse momento, você nunca mais esquecerá o que é uma análise horizontal. Imagine o seguinte: você está olhando diante de você. Vamos dar um exemplo. Você está numa região litorânea que tem uma praia, e você olha para frente. Já viu que tem aquela expressão além do horizonte? Então, é aquilo que, tá vendo? Além do horizonte. O que você vai comparar? O momento final com o momento inicial. É importante que a análise horizontal ela é feita no mesmo grupo de contas, ok? No mesmo grupo de contas. Com a análise horizontal, você saberá se houve uma evolução ou uma involução dos números, se eles melhoraram ou se eles pioraram. Você pode apresentar em valores percentuais, como também em valor monetário. Em valor percentual, é o valor final, dividido pelo inicial, menos 1, multiplica por 100, aí você tem o valor percentual. Já o valor final, já o valor monetário é o valor final, menos o valor inicial. Pessoal, são técnicas que todo administrador financeiro precisa entender. Não importa o tamanho da empresa que você está trabalhando. Já agora, análise vertical, pensa o seguinte, vamos pensar em algo vertical, o céu para a terra, de cima para baixo. Horizontal, vertical. Na análise vertical, você vai analisar uma parte pelo todo. Olha como ficou fácil. Imagine o seguinte, o quanto o ativo circulante estoque representa do total do ativo. O quanto, por exemplo, o ativo circulante estoque representa no grupo que soma o valor total do ativo circulante. Então, é uma parte pelo todo. Eu sempre costumo, nos trabalhos que eu faço, pegar o balanço da empresa, a DRE, e analisar aquilo que movimentou de um ano para o outro, de um exercício para o outro, que me dará, no final do dia, subsídios para desenvolver um planejamento adequado. Aí eu trouxe um exemplo de números de uma empresa listada na B3, onde a gente calcula a variação horizontal e a variação percentual. Se você analisar, de 21 para 22, a conta caixa de 18 milhões e meio para 15 milhões, você teve o quê? Um aumento vertical de 14%. Já o horizontal, de 23%. Ou seja, a conta caixa dentro do ativo circulante representa 14%. Já na horizontal, ela aumentou 23,33%, o que dá, monetariamente falando, 3 milhões e meio. Os índices financeiros são agrupados em 5 categorias ou grupos de informações. De novo, eu particularmente gosto muito dessa parte analítica, não só porque
eu utilizo no dia a dia nos clientes que eu presto serviço de auditoria e consultoria, como também eu utilizei esses modelos para me ajudar na escrita de artigos acadêmicos. Então, você tem os índices de solvência a curto prazo ou liquidez, os índices de solvência a longo prazo ou endividamento, os índices de administração de ativo ou giro, índice de lucratividade e índice de valor de mercado. O nosso material didático, ele explora todos estes índices, o que nos ajuda a entender a importância de cada um. Eu fiz um quadro resumo, de novo, depois nós iremos disponibilizar, e esse quadro resumo vai lhe ajudar a entender e a fixar aquilo que cada um busca o seu resultado final. Liquidez. Temos a liquidez imediata absoluta, liquidez geral, liquidez corrente, liquidez seca. Solvência ou endividamento são sinônimos. Você vai calcular endividamento geral, a cobertura de juros e cobertura de caixa. É importante, pessoal, quando vocês forem participar do ENAD, ou seja, qualquer concurso público, entender o que o índice de liquidez representa, o que os índices de endividamento representam, o que os índices de giro do ativo, administração de ativo representam, lucratividade, assim como também os índices de valor de mercado. Cada um deles apresentam uma perspectiva. E muitas vezes, eu digo para vocês, analisando as provas anteriores de ENAD, quando cobraram alguns desses índices, a banca não estava meramente preocupada se você sabe fazer conta. Eles se debruçaram, a maior parte das vezes, no fundamento. E, às vezes, o aluno que está despercebido, ele pode tentar interpretar o índice de giro do ativo com aspectos de liquidez. Às vezes, o índice de endividamento com os índices de lucratividade. Atenção a isso. Vamos avançar. Eu coloquei também para fácil entendimento de vocês, para o aprimoramento do estudo, a explicação, o que cada índice representa. Vamos ver um exemplo? Ó. Liquidez seca. O índice de liquidez seca vai informar ao gestor o valor real da liquidez do ativo circulante, mesmo que nada no estoque seja vendido ou utilizado. Lá no material didático foi explicado que quanto acima de 1 você identificar a sua liquidez, é melhor. Abaixo de 1 é algo ruim. Por quê? Significa que a cada R$ 1 gerado, você tem um ganho. Abaixo de 1. Abaixo de 1 significa que você não está tendo condições de pagar as suas obrigações. E isso aí temos os exemplos de endividamento, cobertura de juros, cobertura de caixa. Eu gosto muito também desses índices, o giro do quantos a receber, o giro do quantas a pagar. Às vezes, o próprio cliente que nós prestamos serviços de auditoria e consultoria, ele não tem uma política formal para saber, por exemplo, o giro do seu quantas a receber e o giro do quantas a pagar. Às vezes, o giro do quantas a pagar está menor do que o giro do quantas a receber. O que significa isso na prática? Significa que ele paga mais rápido do que recebe. Para um fluxo de caixa, tende cada vez mais sufocar o nosso fluxo de caixa, gerando algum tipo de não conseguir arcar com as nossas obrigações. Nós vamos avançar, depois vocês veem com calma esses fundamentos que foram apresentados. Vamos avançar. Inclusive, eu vi questões onde é apresentado o fundamento e pede para você dizer a que índice se representa ou que representa. As unidades 3 e 4 são unidades que vão apresentar os métodos para você analisar o fluxo de caixa. Você tem a questão do valor presente e do valor futuro. O que vocês precisam entender exatamente no aspecto do valor presente líquido
que é o valor que você está aplicando, ok? Numa data que gerará um fluxo de caixa futuro já pré-determinado. Essa é a questão do valor presente. Então, qual a diferença do valor presente para o valor presente líquido? Nada mais é que você descontar o investimento inicial. O que é o valor presente? Imagina o seguinte: você já tem a sua perspectiva daquilo que é futuro. Você vai dividir o seu valor futuro por 1 mais I, 1 mais a taxa, elevado a N, que é o período. Já o valor futuro é considerado valor de resgate, ou seja, valor inicial de uma aplicação atualizado mediante uma taxa de juros. Essa taxa de juros, ela vai o quê? Atualizar o valor presente. Então, o valor futuro nada mais é, pessoal, que a capitalização de um valor que é aplicado. Imagine o seguinte: hoje, 25 de julho de 2025, você acessa lá o banco, ele apresenta algum produto de CDB, por exemplo, a uma taxa pré-fixada. Você consegue calcular o valor futuro mediante ao quê? Ao capital inicial que você está investindo, a taxa de juros, assim como também o período de durabilidade do investimento. Na prática, pessoal, o que significa isso? Você ter 10 mil reais hoje, daqui a 2 anos aplicado, obviamente, que esse valor ele será monetário ou financeiramente atualizado. Esse valor de face ele vai ser atualizado. Os juros, então, do valor futuro, ele vai fazer com que os movimentos de inflação seja não tão impactante se você deixasse um dinheiro parado na sua conta corrente. Porque, é óbvio, 100 reais hoje, daqui a 1 ano, ele não terá, a priori, o mesmo poder de compra. Quando você faz algum movimento para rentabilizar esse recurso, você consegue automaticamente trazer um valor atualizado. Dentro, então, dos critérios de decisão de investimento, vocês estudaram o valor presente líquido, o payback descontado ou período de recuperação do capital, taxa interna de retorno e o índice de lucratividade. O que é, pessoal, o valor presente líquido? Nada mais é que um indicador financeiro que informa o valor presente de um fluxo de caixa, considerando todas as entradas, assim como também todas as saídas dos recursos financeiros. Então, o valor presente líquido, ele pode ser interpretado dentro de uma análise de uma empresa ou de um projeto. É importante ressaltar que o valor presente líquido tanto pode ser positivo, tanto pode ser igual a zero, como também pode ser um valor negativo. A fórmula que nós utilizamos para o cálculo do valor presente líquido, você vai trazer o quê? O valor do seu fluxo de caixa no investimento na data de hoje, considerar cada fluxo de caixa ao longo do tempo, com uma taxa de juros, considerando também o período. E às vezes a taxa de juros nada mais é do que uma taxa mínima de atratividade. Em termos práticos, o que é uma TMA? Taxa mínima de atratividade. É o custo de capital. É aquilo que lhe faz investir o seu recurso em um projeto em detrimento do outro. Tudo isso é amparado exatamente com premissas que são apresentadas. Como então, pessoal? Talvez o ponto central é como interpretar o valor presente líquido. Se o valor presente líquido for positivo, significa dizer que o projeto, o investimento,
faz sentido de realização, porque ele está construindo valor. Perfeito? Se o valor presente líquido, ele agora não mais positivo e agora sim negativo, significa que o projeto, o investimento, ele está destruindo valor para a empresa ou para o investidor. É importante entender a forma de interpretar se o meu valor presente líquido é positivo ou se o valor presente líquido é negativo. Então, qual a diferença, de novo, do valor presente líquido para o valor presente? A diferença é que no valor presente líquido, você desconta o capital inicial investido. Payback é o tempo de recuperação do capital. Quando, por exemplo, você está fazendo alguma pesquisa para investir o seu dinheiro em alguma franquia. Aí no portfólio, no plano estratégico, a empresa diz o seguinte, ó, você vai recuperar o valor investido a partir de 36 meses. Isso que é o payback, é o tempo de recuperação do valor que é investido. Muitas vezes, não é uma análise muito contundente para ser feita sozinha. Eu recomendo sempre que, da mesma forma que você está utilizando o payback, você tenha também o valor presente líquido calculado, assim como também a TI, que é a taxa interna de retorno. Que nada mais é, pessoal, o que é a taxa interna de retorno? É a taxa que vai representar ou vai trazer o valor presente líquido igual a zero. A TI é interpretado como a taxa de desconto, de novo, que faz com que o valor presente líquido seja igual a zero. Como que é feito essa métrica da cálculo da TI? Você vai precisar ter em mãos o período, a taxa de cada investimento, assim como também o investimento ou o fluxo de caixa. A TI, quando a TI é positiva, significa então que aquele projeto ele é rentável. Quando a TI é igual a zero, significa que é um crescimento nulo. E quando a TI está negativa, está também gerando destruição do valor. Então, assim como o valor presente líquido e a TI são resultados harmônicos, ok? Se eu tenho uma TI positiva, o meu valor positivo também é do PL. E ao contrário, também é uma realidade. Eu vi que alguém colocou no chat a questão do payback. O payback é o tempo de recuperação do capital investido. Por exemplo, eu quero fazer alguma ampliação no parque industrial, no meu parque industrial. Em quanto tempo eu vou começar a recuperar o valor investido? A métrica que é apresentada, ela não é em percentual, ela não é monetária, é em tempo, em termos de tempo. Quanto tempo eu levo para conseguir recuperar aquilo que foi investido? Aí o valor presente líquido, as formas que você tem para interpretar, maior do que zero, aceita o projeto, igual a zero, indiferente, aí você pode utilizar uma TI agregada para lhe ajudar na melhor decisão, e o VPL menor do que zero, você rejeita o projeto. Olha o payback, é a ideia de saber quanto tempo levaremos para recuperar o investimento inicial do projeto. No payback, o tempo de recuperação do investimento é obtido a partir do valor do dinheiro no tempo, atualizado por uma taxa de desconto atribuída como custo de capital. Se você tem um valor maior, você aceita o retorno exigido. Se for menor, você rejeita a análise do cenário que você está fazendo. Vamos ganhar um tempo. E o índice de lucratividade é um indicador de desempenho da empresa no processo de geração de lucro. Esse índice mostra o quanto de receita produzida no negócio efetivamente se converteu em lucro. Está vendo que interessante esse índice? O quanto efetivamente da receita transformou-se em lucro. Às vezes você vê uma receita
altíssima, ok? Porém, quando você desconta o custo, o seu resultado fica bem abaixo, ou por que não dizer, de uma receita bruta, quando você faz o desconto, chega uma receita líquida. E efetivamente, eu quero saber o quanto da minha receita que foi produzida transformou-se em lucro. A fórmula é bem fácil. É o valor presente dos retornos pelo investimento. Vamos avançar um Davi, pouquinho. antes de você avançar aí para o exercício, a aluna Priscila está pedindo para explicar um pouquinho mais, com um pouquinho mais de detalhes, o payback, por favor. Isso, eu reforcei. Ah, Ainda tá, tá. continua? Porque ela tinha Não, colocado, acho que uns 3, 4 ah, minutinhos antes. perfeito, Aí foi eu reforcei. Ainda exatamente. continua? Obrigada. Tá. Obrigada. Não, Ah, não, de é nada, isso. professora Obrigada. Rosimar. Vamos avançar com esses exercícios, depois vocês fazem com calma, porque passou rápido, já são 8h51. Eu quero avançar para a última parte. Para quem sempre pede dica, professor, onde investir os meus recursos? Ó, a aula número 6 do material da Unidei apresenta os produtos financeiros que são negociados. Você tem a questão das notas do Tesouro, fundos federais, acordos de recompra, produtos financeiros e a formulação de metodologia de cálculo de resultado efetivo. Vale a pena dar mais um reforço nesses fundamentos. Você tem lá produtos que são negociados nos mercados monetários, títulos negociáveis, alguma vez chamados de papéis. Temos lá certificados de depósito negociáveis e os aceites bancários. Já o mercado de capital, às vezes, pessoal, você já passou por isso. Existem questões no nosso material que pede o seguinte: escreva ou marque a opção que apresenta produtos negociados no mercado monetário. O aluno vai e marca produtos que são negociados no mercado de capital, ou vice-versa. São produtos diferentemente. Mercados de capitais são aqueles nos quais são negociadas frações do patrimônio líquido, ações ou então dívidas, obrigações. Pode ser notas e obrigações do Tesouro Nacional, obrigações dos governos estaduais e locais, hipotecas, títulos lastreados por hipoteca, obrigações corporativas e ações corporativas. Ok? Pessoal, eu trouxe algumas questões do ENAD, analisando as últimas provas de administração financeira e de contabilidade para nos ajudar. Olha como é que é simples, pessoal. Não precisa ser um expert em matemática financeira, em administração financeira. Não, não. Precisa ter a base, o conhecimento. Olha uma questão. A Estelar Aérea S.A., uma das mais importantes empresas na vida empresarial recente do Brasil, viveu, durante o ano de 2006, um processo de insolvência, como se pode observar pelos seguintes grupos de contas em seu balanço em 31 de dezembro de 2005. Você tem lá, ativo circulante, 1.310, realizável a longo prazo, 788. Ativo permanente, 238. Passivo circulante, 2.111. Exigível a longo prazo, 8.146. Olha a pergunta. O patrimônio líquido da Sterlar Aéreas S.A. em 31 de dezembro de 2005, em reais, mil ou em milhões, era de... E aí, pessoal? Um minutinho para vocês pensarem. Como resolver essa questão? Eu tenho o valor do ativo, eu tenho o valor do passivo. Como, então, chegar ao valor do patrimônio líquido? Um minuto.
Letra E. Letra E. Uma questão de ENAD, ó. Capítulo 1 do material didático que vocês estudaram. Balanço patrimonial como demonstrativo financeiro. Está lá na página 20, ó. O ativo é igual passivo mais patrimônio líquido. Quais são as contas de ativo? Ativo circulante, realizável a longo prazo ou ativo permanente, ou às vezes pode variar, ativo fixo. Somando, você tem o valor do ativo total, 2.336. Passivo total, passivo circulante, exigível a longo prazo, ou pode aparecer também passivo não circulante. Substituindo, ativo é igual a passivo mais patrimônio líquido. Nós temos o quê? Um patrimônio líquido positivo ou um patrimônio líquido negativo? Um patrimônio líquido negativo. Letra E, parabéns aos alunos. Mais uma questão. Olha que interessante. ENAD 2015. Os gestores de uma empresa realizaram a avaliação de duas alternativas de investimento, A e B, com probabilidade de ocorrência para situações de mercado em recessão. Lembra lá quando vocês estudaram análise de cenários na disciplina? Em estabilidade e em expansão, respectivamente, 25% e 55%. A tabela a seguir representa o retorno esperado em cada situação. Você tem cenário de recessão, estabilidade e expansão. Retorno esperado do A, 4, 10 e 20%, do B, 6, 12 e 21%. A comparação das alternativas será feita com base na média ponderada dos retornos, por suas probabilidades de ocorrência. Nesse caso, os retornos esperados para as alternativas A e B são, respectivamente, está vendo como eles dão uma enchida na questão, no texto introdutório, porém é algo simples que vocês já estudaram na faculdade Unileia? Então, qual é o retorno esperado para A e B? Ó? A Priscila, letra A. Priscila, letra A. Mais alguém? Mais um minutinho. Uma questão bem tranquila. Gabriel, letra A. Terezinha, Celi, letra B. Vamos lá? Capítulo número 2 do nosso material didático, Instrumentos de Análise de Desempenho Financeiro. O que mais é, pessoal? Vocês vão buscar, no exercício, a probabilidade de ocorrência vezes o respectivo retorno esperado. Eu recomendo que você trabalhe tirando o percentual. 0,25, 0,5, 0,04, 0,10. Você pega o percentual ou a probabilidade de ocorrência do cenário e multiplica pelo respectivo retorno esperado. Aí você terá a informação. Retorno A, 11%, retorno B, 12,75%. Então, a resposta correta é a letra... A maioria marcou a letra A. Mas a resposta correta, ó, deixa eu voltar, ó, é a letra A, 11 retorno A, 11%, retorno B, 12,75%. Então, a resposta certa é a letra B. Celi acertou. Acho que a Celi marcou a letra B. Para quem não conseguiu calcular, é a probabilidade pelo retorno. Multiplica, depois você soma. Acho que dá tempo de fazer mais uma questão rapidamente. Nós temos aí a questão... Sim, vamos lá, professor. Vamos lá, né? O que me deixa bem tranquilo, professora Rosimar, professora Ana Shirley, que o material da faculdade Unileia está amplamente amparado para que o aluno participe tranquilamente do ENAD. A cobertura conceitual ela foi muito bem pensada e elaborada.
o que ajuda o aluno a participar tranquilamente do processo do ENAD. Então, olha o seguinte, ó, análise do ponto de equilíbrio Legal, de uma professor, empresa. você fazer essas remissões ao nosso material para o aluno ver que ele tem insumos, ele já passou por isso e ele tem insumos à disposição para que ele possa se preparar bem. Então, as oficinas mostram bastante isso. Obrigada. Perfeito, perfeito, professora Rosimar. Ó, a análise do ponto de equilíbrio de uma empresa revela o nível de vendas necessário para cobrir as despesas operacionais. Pessoal, para quem chega depois, não se preocupe. Depois as nossas coordenadoras enviarão para vocês a apresentação. Nesse sentido, é possível avaliar a rentabilidade associada aos níveis de vendas da empresa. Aí ele vai te dizer, ó, o próprio exercício, ó, a própria questão, ponto de equilíbrio, custo fixo dividido pelo preço de venda unitário menos o custo variável unitário. Utilizando essa fórmula, o gerente financeiro de uma empresa quer verificar qual será o efeito sobre o ponto de equilíbrio, mediante aumento ou diminuição, separadamente, do custo operacional fixo. Está lá no numerador da fórmula, preço do produto e custo variável unitário, bem como de todas as variáveis ao mesmo tempo, considerando o seguinte: 1. Se apenas o custo operacional fixo aumentar, o ponto de equilíbrio da firma será reduzido, uma vez que o custo operacional fixo não afeta os meios de produção da empresa. 2. Se apenas o preço do produto da empresa aumentar, o ponto de equilíbrio da firma será reduzido, porque será possível vender quantidade menor de produtos para cobrir as despesas operacionais. 3. Se apenas o custo variável unitário da empresa aumentar, o ponto de equilíbrio da firma aumentará, dado que o gasto com insumos será maior na linha de produção. 4. Se o custo operacional fixo, o preço do produto e o custo variável unitário da empresa aumentarem, simultaneamente, o ponto de equilíbrio da firma não será alterado. E aí, pessoal, 30 segundinhos para nós caminharmos aí para o encerramento. É correto apenas que se afirme em 1, 2, 1, 4, 2, 3 ou 3 e 4? Eu vi que alguns alunos marcaram letra E, outros letra D. Vamos lá? Letra D. Se apenas o preço do produto da empresa aumentar, o ponto, Gabriel também letra D, o ponto de equilíbrio da firma será reduzido, porque será possível vender quantidade menor de produtos para cobrir as despesas operacionais. Voltando na fórmula, ó, o custo, pessoal, ele é fixo, ok? 3, se apenas o custo variável unitário da empresa aumentar, o ponto de equilíbrio da firma aumentará, dado que o gasto com insumos será maior na linha de produção. Por quê? Preço de venda e o custo variável unitário vai variar de acordo com a quantidade vendida. Obrigado pela participação de todos. Professora Rosimar, professora Ana Shirley, volta a palavra para vocês. Dúvidas aí tem meu e-mail. Estou sempre à disposição de cada aluno. Um grande abraço para todos. Professor Davi, muito obrigada pela sua explanação em detalhes, atendendo aí as demandas dos alunos mediante dúvidas. Nós vimos aqui, e eu espero que cada aluno tenha percebido a necessidade de revisitar um tema, porque são temas, por exemplo, falando de ponto de equilíbrio, são temas convergentes junto à contabilidade gerencial, ou seja, tem mais de uma frente de conteúdos que estão abarcando a esse mesmo assunto. Então, é extremamente importante que o aluno, de fato, se sinta bem seguro em certos pontos. Então, que isso sirva de alerta a todos os nossos alunos, aqueles que aqui estiveram presentes, participando ao vivo conosco, o que sobremaneira valoriza a esse aprendizado. Aqueles que vão assistir às gravações, que se atenham a esses pontos que foram aqui também ressaltados e observem a importância de participar
ao vivo conosco, presencialmente, porque você tem a oportunidade de interagir e de esclarecer os seus pontos de dúvida. É óbvio que vocês têm dúvida, mas a gente está aqui exatamente para tentar saná-las. Então, muito obrigada a todos que aqui estiveram presentes, professor Davi, alunos, professora Ana Shirley. Fiquem atentos aos nossos grupos ProENAD, para que vocês não percam nenhum evento. E já fazendo spoiler aqui, né, Ana Shirley? Segunda-feira tem mais, gente. Muito obrigada a todos, um ótimo final de semana. E, Ana Shirley, quer fazer alguma consideração? Só agradecer ao professor Davi a gentileza, agradecer também a presença dos nossos alunos. Amanhã nós temos uma aula geral, de formação geral, Verdade. com a professora Luana, e nós estaremos firmes amanhã, 15 horas. Davi, muito obrigada. Contamos com vocês. Tchau, Rosimar, obrigada. Tchau, gente. Ó, gente, amanhã, hein, 15 horas, tem o tema sobre sustentabilidade, não percam. E aí amanhã certamente a gente divulga e reforça de segunda-feira. Vou colocar lá no grupo para vocês. Tchau, tchau. Muito obrigada a todos.